Olá, professora! Olá, professor! Meu nome é Kátia Chiaradia, eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da obra Qual o Problema das Mulheres?, de autoria de Jack Fleming, com a tradução da Lavínia Fávero. Além disso, e principalmente, eu vou apresentar uma parte do material do professor que minha colega Marcela Bold e eu preparamos para vocês. Vamos lá? Na versão escrita do material digital do professor, nós compartilhamos com você um pouco das concepções que nos regem. Basicamente, para nós, a literatura tem uma potência simbólica que distingue sobremaneira os textos literários dos demais textos. É o espaço onde o humano se encontra consigo próprio de maneira mais íntima e justamente por isso precisa ser oferecida às alunas e aos alunos do ensino médio com a mesma riqueza com que é concebida. No primeiro vídeo tutorial a que você teve acesso, aquele também dedicado aos seus alunos, eu já apresentei um pouco do livro Qual o Problema das Mulheres e de sua autora, Jack Fleming. Portanto, nesse segundo vídeo tutorial, especialmente dedicado a você, vamos falar sobre como trabalhar as propostas de atividade que sugerimos. No nosso material escrito, explicamos cada habilidade prevista pela BNCC do ensino médio que utilizamos na atividade. Você poderá se guiar por ele. No nosso material, consideramos que a obra Qual o Problema das Mulheres trabalha com dois fortes pilares de desenvolvimento: a linguagem multissemiótica, o que pressupõe um trabalho sobre o gênero história em quadrinhos, e a temática do apagamento histórico das mulheres, a qual nos impele a uma nova discussão sobre desigualdade de gênero, feminismo e patriarcado. Antes de começar nossa primeira proposta, questione os alunos sobre o gênero História e Quadrinhos, sobre a estrutura, os recursos, as linguagens envolvidas. Questione como eles veem as mulheres nessas histórias mais conhecidas. Proponha que façam um banco de imagens com referências das imagens encontradas e as que foram retiradas desse tipo de história. Anote as percepções. Peça que os alunos anotem as próprias percepções também e os questionamentos sobre o assunto. Essa primeira conversa é fundamental para que aconteça a apropriação do repertório. A primeira leitura da obra pode ser feita individualmente, mas é importante que, em um segundo momento, haja também a leitura compartilhada. Durante essa leitura, pergunte-lhes se eles estão gostando do texto. Assegure a importância da fruição literária. Peça que os alunos reparem nos desenhos das mulheres, os traços, as roupas, os corpos. Proponha que comparem com os outros desenhos que conheçam. Instigue a sensibilidade na leitura e o olhar para a forma como o texto é construído. Incentive-os a falar e a estabelecer relações com as suas próprias leituras, com seu repertório cultural, com sua vida, de modo a fomentar uma leitura mais significativa. Em seguida, direcione-os a organizarem uma comparação entre o que está sendo lido e as percepções dos quadrinhos de super-heróis e mangás, por exemplo. Para isso, eles podem organizar um banco de quadrinhos e imagens. Pode ser virtual ou físico, compartilhado por todos. Então, organize as referências levantadas e proponha que os estudantes coloquem as imagens do banco lado a lado com as imagens do livro. Instigue a reflexão. Há diferença? O gênero do autor influencia? Alguma delas é mais próxima da realidade? Por fim, sugerimos uma atividade dentro das práticas de linguagem da oralidade e da escrita. Proponha que os alunos produzam uma playlist comentada sobre o tema da hipersexualização da imagem da mulher no entretenimento. Nessa playlist poderão constar produções audiovisuais artísticas em que os alunos reconheçam a presença da hipersexualização ou uma crítica a ela. Os comentários apreciativos a essa playlist podem ser disponibilizados via áudio com programas de perfil multissemiótico. Peça que os alunos partilhem os motivos de sua curadoria. É importante que desenvolvam a capacidade de escuta e de crítica e que percebam a importância de experimentar os diferentes ângulos de apreensão do indivíduo e do mundo pela leitura, como prevê a BNCC. Para a nossa segunda proposta, sugerimos um caminho muito próximo, mas pensando em uma produção final no gênero artigo de opinião. Em um primeiro momento, sugerimos que você questione os seus alunos sobre o conceito de feminismo, se eles o conhecem, se já leram sobre o assunto ou se o localizam dentro dos estudos sociais. Proponha que aqueles que entendem o conceito definam-no para os colegas. Questione como a questão da desigualdade de gêneros estabelece mudanças significativas na vida pessoal de cada um deles.
Essa atividade é uma maneira de possibilitar aos alunos a análise das múltiplas visões de mundo, bem como os preconceitos e ideologias veiculados. A primeira leitura do livro pode ser realizada individualmente ou em grupo. Propõe em seguida que os alunos falem livremente sobre o que leram, especialmente sobre o modo irônico como o livro é narrado. Questione-os sobre como a autora propõe um novo olhar para a história. A ideia é que com a sua mediação eles reconheçam como o que está sendo dito no livro é refletido diretamente na vida atual. Tendo sido feitas todas essas discussões, propomos a produção de um artigo de opinião sobre a temática da importância do feminismo para a diminuição da desigualdade de gênero no mundo. Instrua os alunos a utilizarem como uma das fontes o livro, mas as demais fontes devem ser pesquisadas. Atente-se para que os alunos sejam cuidadosos na escolha dos dados, retirando-os de fontes confiáveis como IBGE e ONU Mulheres. Instigue-os a estabelecer uma comparação no texto com a obra literária. Por fim, considerando as multidimensões envolvidas nesse trabalho, sugerimos, ao final das propostas, uma maneira de registrar e avaliar as produções de seus alunos, caso seja o seu desejo. Nossas duas sugestões de trabalhos em associação a outros componentes curriculares focam a área de linguagens e suas tecnologias, com componente de educação física, e a área de ciências humanas e sociais aplicadas, com componente de história. Durante a leitura compartilhada para a primeira atividade Intercomponentes, sugira que os alunos destaquem as passagens sobre mulheres no esporte. Deixe que reajam e que comparem com a realidade atual. Anote as percepções do grupo. A ideia da atividade é, junto a um colega ou uma colega de educação física, mas também de história, compreender a relação entre a prática de esportes e as medidas limitantes do corpo feminino. Solicite que os alunos, em primeiro lugar, façam uma pesquisa sobre a história das Olimpíadas e da presença feminina nelas. Proponha um debate sobre a desigualdade dos gêneros no esporte. O trabalho pode incluir a inserção de mulheres esportistas que se destacam e passaram a ser exemplos mundiais de superação. Para a segunda atividade Intercomponentes, sugerimos, além do livro, a leitura do pequeno glossário de mulheres apagadas da história. A proposta aqui é promover ampliação de repertório sobre as personagens históricas femininas. Sugerimos um trabalho com um colega ou uma colega de história, que poderá participar inclusive da leitura compartilhada desse glossário. É importante que a leitura do glossário seja posterior à do livro, pois é uma maneira instigante de fazer os alunos pensarem nas biografias de tantas personagens interessantes. Delimitando um período histórico, sugira que a sala dê continuidade ao trabalho de Fleming, a autora, e proponha que os alunos construam glossários de mulheres, preferencialmente brasileiras, apagadas pelos livros didáticos e livros de história. Como aprofundamento a essa obra, sugerimos olhar para o porquê não temos conhecimento de mulheres gênios no passado. Esse aprofundamento parte do ensaio Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf. Nele, a autora, por meio de uma narração também irônica, apresenta a sua explicação para a inexistência de gênias e defende que haja condições econômicas, sociais e culturais para que também as mulheres possam se dedicar a pensar. Woolf também fala sobre como mulheres são invisibilizadas pela história, forjada para ser contada por homens. Esse processo é explicado pela historiadora Michelle Perrault, que relembra a tênue linha entre a história como componente curricular e a percepção da história de quem a relata. No material escrito, deixamos algumas sugestões de referências complementares para você, mas escolhemos duas referências para apresentar aqui também. A primeira é justamente o ensaio Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf. O texto é de 1920 e foi publicado no Brasil pela Tordesilhas em 2014. A tradução é de Bia Nunes de Souza. Neste artigo, a autora nos apresenta de forma irônica, como Jack Fleming, uma situação hipotética, que Shakespeare tivesse uma irmã, Judith, com a sua mesma capacidade e brilhantismo, e que ela seria apagada pela impossibilidade material de realizar o seu brilhantismo. Nossa segunda sugestão é o livro Literatura e Sociedade, de Antônio Cândido. É da editora Ouro sobre Azul. O livro é uma reunião de ensaios para debater o tênue limite entre uma leitura literária de cunho social e uma leitura de cunho estético.
A ideia de Cândido é propor que a sociologia não seja deixada de lado, mas ao contrário, que seja mais um fator de análise estética. Esperamos que o conjunto de materiais que preparamos para você e seus alunos seja de grande apoio e que vocês tenham uma deliciosa experiência leitora nas aulas. Boa leitura e muito bom trabalho!